Boa tarde, meu amigo, minha amiga aí no conforto do celular. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu resolvi gravar para explicar um pouquinho sobre limites, tá? Então é um vídeo bem introdutório, é mais ou menos para você ter uma ideia do que as pessoas estão falando quando elas se referem a limites, né? Então, limite é uma operação, um tipo de operação que a gente realiza sobre funções. Então, a ideia é, para apresentar as funções aqui, eu vou começar trazendo o gráfico de uma função para a gente ter uma noção intuitiva aqui. Então, esse aqui é um gráfico de uma função que eu tinha preparado já, tá? Então, essa função aqui é basicamente o seguinte: essa curva aqui, ela vai, né, começa aqui no x igual a zero, ela vai crescendo, aí quando chegar aqui num valor qualquer, x igual a, eu não sei, pode ser um número qualquer isso aqui, ela tem uma bolinha aberta aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a função, ela o valor da função em x igual a não vai estar aqui na bolinha, né? Não vai estar aqui acompanhando a curva. Ela vai estar um pouquinho acima, onde está essa bolinha fechada aqui, certo? Então, é por isso que eu escrevi aqui f de a. A função calculada em a, ela não está aqui nessa altura, né? Não é esse valor que eu marquei c. Basicamente é um valor aqui em cima. Mas o que acontece se a gente pudesse, por exemplo, escolher um valor bem perto aqui do a? Então imagina que a gente pega aqui, né, vou pegar uma canetinha aqui, imagina que a gente pega aqui um valor, um x aqui, né, vou colocar assim, um x1, né? Esse x1 está um pouquinho perto do a, de modo que se você fosse encontrar o f de x1, ele está pertinho aqui desse c, tá vendo? Ó? Isso aqui é f de x1. Né? E se você pega um valor um pouco maior do que o a, um pouquinho à frente do a, né? Então vou chamar isso aqui de x2, né? Então esse x2, ó, você também faz um tracejadinho aqui, bate no gráfico aqui, você vai descobrir qual que é a imagem, né? Então, desculpa ficar meio tortinho, mas eu estou fazendo na mão, né? Então esse aqui é o f de x2. Então olha só o que acontece: esses valores próximos do a, o x1 e o x2, eles dão valores próximos do c. Né? Então o que acontece se você pudesse pegar valores cada vez mais próximos do a, sem realmente se tornar o a, né? Então imagina que o x1 ele vai se aproximando do a, ou o x2 se aproximando do a. Você concorda que à medida que esses dois valores vão se aproximando, a função calculada em x1 e a função calculada em x2, que é basicamente um ponto dessa linha aqui, né, dessa reta, dessa curva, desculpa, ela vai ser um valor também que vai chegar muito, muito pertinho do c, ou por cima ou por baixo, né? E isso aqui, meus amigos, minhas amigas, isso aqui é a ideia de limite, né? Então, nesse caso, o importante que a gente está vendo aqui é que a gente está calculando o limite dessa função, né? Eu vou chamar isso aqui de um f de x, né? Limite de f de x tendendo a a, e ele vai se aproximando também de um certo valor aqui. Então, o limite é pegar números muito, muito próximos de a. Então, o valor que vai chegar aqui é esse c aqui. Então, eu deixei até separado aqui, ó, o limite do f de x tendendo a a, tá aqui, ó, é esse aqui. É esse amiguinho aqui, tá? Isso que está acontecendo nessa parte aqui. O x vai se aproximando de a. Aqui eu não estou dizendo por onde que ele se aproxima, porque é a mesma coisa para os dois lados, tá? O x vai se aproximando de a, calculado nesse f de x, né? Então você vai pegando valores muito perto de a e colocando aqui, e calcula f de x, você vai ver que eles vão chegar muito perto desse c. Então essa é uma ideia intuitiva de limite. Veja só, o ponto aqui nem está definido. Esse c aqui não é um ponto que a função, você calcula a função e vai dar esse c, porque a bolinha está aberta aqui, né? Você calcular o f de a vai estar aqui em cima, é um valor maior que c. Mas o limite ele vai chegar perto desse c, apesar desse ponto não estar definido na função, né? Agora eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo é bem mais simples, porque essa função aqui, a gente não tem nenhum pulo nela, ó. Ela é contínua, né? Essa função aqui, eu vou até colocar de uma outra cor aqui, ó. Esse pedaço aqui, né, isso aqui chama descontinuidade, né? Quer dizer, se você vai desenhar o gráfico dessa função, você tem que tirar o lápis do papel uma hora para fazer esse buraquinho aqui, né? Em compensação, essa aqui é uma função contínua, tá? E ela é uma função contínua em qualquer ponto aqui do gráfico, né? Essa função, ela também é contínua até chegar aqui. Aqui ela tem uma descontinuidade, mas nesse pedaço ela é contínua de novo. Então ela apresenta uma descontinuidade em um ponto. Aqui nenhum ponto da função apresenta descontinuidade, tá? Bom, vamos lá então. Aqui, ó, nessa função, também vou chamar de f de x, né? Aqui a gente simplesmente pega também valores muito perto do a, então aqui o x1,
aqui o x2, eu vou colocar de outra cor para ficar melhor de ver, né? Vou colocar um vermelhinho aqui, ó, então, bateu no gráfico, quer dizer que a gente vem aqui na horizontal, a gente acha o f de x1. E aqui, ó, também vem aqui, bateu no gráfico, opa, f de x2. Né? Agora imagina que a gente tivesse uma lupa, a gente pudesse desenhar o x1 e o x2 cada vez mais próximos do A. Então o que aconteceria é que esse tracejadinho estaria cada vez mais próximo aqui, desse ponto aqui, que é o tracejadinho que já tinha originalmente no desenho. Então ele vai chegar cada vez mais próximo do f de A. Né? Opa, agora eu não posso entender não, desculpa aí, amigão. Bom, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que nesse caso aqui de uma função contínua, a gente vai ter isso aqui, ó, a função, ela vai apresentar essa propriedade, o limite, quando o x se aproxima do A, né, então o x1 e x2 são esse caso que o x está tendendo a A, de f de x é o próprio f de A, porque é uma função contínua. Né. Agora o último caso aqui é o caso mais estranho. Né, eu fiz uma função bem estranha, que o que acontece? A função começa, vem contínua, ela chega até o ponto aqui, ó, quando o x vale A, ela vale f de A, e daí ela dá um pulo e continua aqui embaixo. Né. Então olha só, o que está acontecendo aqui? Aqui, a gente tem um outro exemplo de função descontínua. Mas aqui, vamos ver o que acontece se a gente fizer a mesma coisa. Eu pego um x1 aqui, né, antes do A. Nossa, horrível, horrível. x1, aqui o x2, né? O que acontece aqui? Aqui, ó, vou até pôr de um azulzinho. Então você pega o x1 aqui, ó, você tem que vir até bater no gráfico. Opa, bateu aqui em cima. Então vem aqui. Então esse aqui é o f de x1. Né? Agora o x2, ó, ele vai bater nessa parte aqui de baixo. Ó. Então olha só o que está acontecendo aqui, ó, f de x2 está mais aqui para baixo, né? É lógico, eu fiz um desenho pequeno, mas aqui, esse pulo aqui podia ser tão grande quanto a gente quisesse. Então o que está acontecendo aqui é que quando o x2, quando você escolhe um número maior que o A, né, no caso o x2, não importa quão perto do A ele vai estar grudado nessa parte de baixo. Então ele vai estar aqui, ó, perto do C. Agora, quando você escolhe um número menor do que o A, ele vai estar grudado na parte de cima aqui, né, o tracejadinho. Então, ele vai estar perto do f de A. Então, isso aqui é um caso particular. Está acontecendo isso aqui, ó. Quando você faz o limite por um lado, né, então, no caso aqui, ó, eu estou usando essa notaçãozinha. Opa, não é você que eu quero, não. Vem cá, eu quero outro aqui. Eu quero esse aqui. O A mais. O A menos, desculpa. Então, x tendendo a menos, quer dizer, x tendendo a um número que é um pouquinho menor que A, ou seja, vendo pela direita, então esse caso é o caso do x1. Ele vai ficar aqui, ó, perto do f de A. Agora, se você pega ele tendendo pela direita, um número um pouco maior, olha só o que acontece. Ele vai tendendo pela direita, quer dizer, então ele está aqui, ó, no x2, ele vai bater nessa parte de baixo aqui, ó. Ele vai ficar perto do C. Então tá vendo que esses dois são diferentes, né? Então olha o que está acontecendo aqui. Esse último caso aqui. Os limites laterais, né? Então a gente chama isso aqui de limites laterais. Então limites laterais são diferentes, né? São diferentes. Ou seja, não vai existir limite aqui. Então o limite, né? O limite de x tendendo a de f de x aqui não existe, né? Então olha só, o que a gente precisa para o limite existir? Você precisa simplesmente que a função ela ou seja contínua, então no caso o limite vai ser a função calculada no próprio ponto, ou que se ela tiver um ponto, a função não deu um pulo aqui, ou seja, só um pontinho de descontinuidade aqui, né? A curva não pode dar uma descolada aqui, entendeu? Então essa é a ideia intuitiva de limite, é se aproximar do A aqui com os valores de x, contanto que nunca seja igual a A. Né? Então você vai chegar perto de algum valor aqui no y. Então calcular o limite é entender que valor que a gente está se aproximando aqui. No caso era esse valor c aqui, um número qualquer, né? E no caso aqui é o f de A. Agora esse aqui a gente não sabe decidir qual dos dois é, porque cada um vem de um lado, então você não sabe se você fica com esse aqui ou com esse. Então na dúvida você não fica com nenhum, você fala que não existe o limite, né? Bom, espero que vocês tenham tido uma ideia geral dessa introduçãozinha do limite, né? E, bom, é isso aí. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Falou!